A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Deus fala comigo. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo quando sozinho me encontro. Deus fala comigo nos lindos hinos que eu canto. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo no santuário da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala,
O segredo da ovelha é não confundir a voz do seu pastor. Ela a conhece. O homem do campo, lá da pecuária, está labutando com o gado, sabe perfeitamente, melhor do que eu, sobre o reconhecimento da mãe com o filho, se tratando da vaca e do bezerro, a ovelha mãe e o seu cordeirinho. De madrugada, a vaca conhece, distingue o berro do seu bebê, do seu bezerrinho, né? E ele, por sua vez, conhece a voz da sua mãe. E no escuro ela o cheira também, sabe, aquele é o seu bezerro. Pode mamar, filho. E ele sabe também, essa é a mamãe. A natureza é Bíblia, e ela é uma Bíblia aberta, revelada. Contudo, continua sendo segredo, continua sendo mistério. Nós já observamos o que vale a pena ser repetido sobre o segredo do silêncio. O silêncio do sétimo selo. No sétimo selo do Apocalipse, houve silêncio, nada se moveu. Agora, se nada se moveu, nada falou, ninguém falou, há pregadores que querem falar. Há mestres que querem falar. Quando nada falou, querem fazer o que Deus não faz, o que Deus não fez. Há mistério nisto? Há alguma coisa dentro disto? É aquilo que Jesus disse em São Mateus 24:36. Nem os anjos do céu, nem o Filho sabe a hora da sua vinda, porque Satanás poderia personificar isto. Agora, ouvintes, veja, ninguém sabe o dia nem a hora, tem apenas os sinais, é como a data provável do parto. Mas o médico não pode dar um atestado, tal dia e tal hora, assim assim, a senhora dará à luz o filho. Mas existe a data provável do parto. E Jesus deu a data provável do parto. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e de Gomorra, então assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Prestem bem atenção, que ele não respondeu e respondeu ao mesmo tempo. Há um segredo ali dentro, há um silêncio. E por que querer saber os tempos e as estações? Por que isto? Por que não estar apercebido, como pai de família prudente, que previne e tranca a sua porta antes que o ladrão venha? Estou falando linguagem de Cristo. Mas querem saber, querem interpretar para assim tornarem-se líderes, assim se projetarem. A maior grandeza do homem está em ter meios para fazer uma coisa e não fazer aquilo. No que depender dele.
meios para fazer uma coisa que venha se glorificar, se manifestar, lhe causar fama. Mas o silêncio é o segredo. Qual é o segredo do sétimo selo? É o silêncio. Dá até vontade da gente rir. Qual é o segredo do sétimo selo? Eu revelo agora. Está sendo revelado. É o silêncio. Esse é o principal segredo do sétimo selo. É o silêncio. Essa é a revelação do sétimo selo. Não era para ser dito o dia e a hora. Mas tem uma coisa, a hora que a criança nasce, você pode registrar nome, dia e hora, minuto, segundo. Não é certo? Mas nada ficou como previsão, ficou como cumprimento. No registro de nascimento não tem uma cláusula, um item lá, foi previsto para o dia tal e tal hora e assim se cumpriu. Não. O registro está provando, atestando do cumprimento do nascimento, do segredo, do mistério, de uma coisa que foi um embrião um dia. Uma coisa que estava nos lombos, não na cabeça. E não passou para a cabeça da mulher, mas para o ventre. Isso tudo é trovão. Tudo isso é segredo. Tudo isso é mistério. Então Jesus ficou em silêncio perante o Sinédrio, perante seus acusadores. Se ele abrisse a sua boca, seria um trovão. Então, eles morreriam. Portanto, não matariam Jesus e nós estaríamos perdidos. Mas como ele não abriu a sua boca para determinadas perguntas, então aquele trovão não saiu. Se ele falasse o dia e a hora, ora, 50 anos depois de Jesus, Pedro disse que eles já estavam perguntando onde está a vinda do Senhor. Ele não cumpre sua promessa. 50 anos o diabo já estava insultando. 3 anos depois, 10 anos depois, o diabo já estava insultando. Agora tem 2000 anos. Um dia depois da promessa, ou 9 meses depois da promessa de Abraão, o diabo já tinha tudo para insultar a sua fé. No entanto, foi 25 anos. Ele não tinha jeito de tirar aquilo do coração, gente. Porque foi Deus que pôs. Aquilo não era um caráter dele, coisa dele, criada por ele. Porque ele era Abraão. Ele não tinha jeito de negar, aquilo é mistério. Isso é mistério, não tem jeito de tirar aquilo que Deus põe no coração. 9 meses depois da promessa, o filho seria cobrado pela mente de Abraão, pela própria fé de Abraão, pela sua sinceridade, pela fé dele na palavra de Elohim. Já os homens que estiveram conosco aí são os embusteiros. Ele não era Deus nada, porque não falou senhores, ele falou Senhor, meu Senhor. Ele viu 3, falou meu Senhor. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então, ele não se decepcionou. Então não foram 9 meses, 25 anos, sem nenhuma possibilidade. Mas ele soube guardar a sua fé. Agora aquilo era mistério, tudo é mistério. Mas como Jesus não abriu a boca, ficou em silêncio, então eles mataram. Mas para matar tinham que ter uma coisa. Por que não pegaram e mataram logo? Ele tinha que abrir a boca. Ele já tinha dito que era filho de Deus quantas vezes? Mas ele tinha que abrir a boca, falar a palavra para aquele determinado fim, para eles receberem o batismo da crucificação.
Que direito tinha Judas de entregar a Jesus? Ele não era proprietário dele? Mas tudo é mistério, tudo é predestinação. Então vocês notem que se ele abrisse a boca, ele não morreria, nós estaríamos perdidos. Mas quando ele abriu a boca, num determinado sentido, para um determinado fim, aqueles homens receberam a descarga, porque um trovão é uma descarga de eletricidade da atmosfera. Então eles receberam a descarga suficiente da atmosfera religiosa da hora e então foram batizados e crucificaram a Cristo. Até então eles estavam em suspense. Por que não fala? Por que deixa a gente em suspense? Esse negócio, esse segredo, não explica. Mas que explicação eu tenho a te dar? Eu tenho alguma satisfação a te dar? Você tem alguma satisfação a dar a alguém sobre a sua vida? Sua vida mostra o que você é. Este é o grande segredo. Agora, José e Maria estão em apreço. José não foi um especulador. Ele sofreu terrivelmente. Qualquer homem de bom senso que se pôr no lugar de José, diz, eu não aguentaria. Ele chegou a ponto de tentar deixar a menina secretamente para não infamá-la. Mas isso era um ato de justiça, porque ele não queria difamar. Ele não queria correr com notícia. Ele queria deixá-la secretamente. E Deus só podia dar um marido dessa natureza para Maria. Por isso que escolheu um homem velho, viúvo, e de maturidade como tal, para se casar-se com uma menina tão nova. Mas ele suportaria isto. E o profeta disse, porque ele não explicou. Ele não explicou, não foi ao sumo sacerdote e disse, bom, a Maria disse isto, e eu lutei até que o Senhor veio a mim e disse que é o Messias. Ele não foi explicar. Ele não deu satisfação. Ele assumiu a responsabilidade. O profeta disse que ele assumiu a responsabilidade. Agora eu pergunto para a senhora, irmã, a senhora quer justificar, quer explicar, quer explicação de tudo. Por que muitos lares vão mesmo ser desgraçados? E ninguém vai impedir. Ninguém explica certas coisas e querem explicações. Por que muitos ministérios irão a pique? Vão cair do verdadeiro genuíno. Muitos estão prosperando e estão caídos. Muitos estão se definhando e estão nas mãos de Deus. Mas a cegueira diz, já era. Não, aquele caiu. Às vezes é ele que está de pé. Aí que está a coisa ao contrário. Deus está sempre agindo ao contrário da sua mente cogitadora, especuladora. Isso é que é o certo. Então, o que diziam eles a respeito do menino, da gestação de Maria? Ninguém podia saber. Agora ela ficou em silêncio. O segredo tremendo estava ali. Ela, veja, sabia que uma virgem conceberia. E foi dito para ela que era ela. E ela concebeu. Então, eles conheciam a letra que anunciava aquilo. Uma virgem conceberá. Eles conheciam e conheceram, não é? Mas não conheceram o seu cumprimento. Agora ela, quem sabe até nem conhecia a letra, mas conheceu o cumprimento. Isso se cumpriu em Maria 700 e tantos anos depois do que foi profetizado. Agora, uma menina tão nova com tão grande responsabilidade. Eu, por exemplo, pensava que Maria fosse uma moça velha, madura, mas ela tinha apenas 17 anos. Agora, isso é inferência, mas a inferência do profeta de Deus acabou. E quando ela tinha essa idade, ela arcou com a maior responsabilidade que havia na terra.
Nem sequer podia compartilhar com as moças de sua idade. Tal silêncio, tal segredo. Sacrificada em todos os seus direitos. Ela tinha um segredo somente em seu coração. Não adiantava explicar nem mesmo para o seu marido, porque ela não recebia. Ninguém, nem mesmo para sua prima Isabel. Ela não foi lá explicar, ela saudou Isabel, e Isabel disse: salve, agraciada, eu fui visitada pela mãe do meu senhor. Ela não foi lá explicar, contar para Isabel: você é minha amiga, você é minha prima, e contar segredo para ela. Repartir, porque senão não aguenta, repartir a carga. Porque senão eu não aguento. Ora, o segredo é o segredo da vitória. O silêncio é o segredo da vitória. Você sabe que qualquer negócio muito falado se põe a perder. Esther ficou sabendo um segredo: como agradar aquele que deveria ser marido dela. Ela ficou sabendo. O que fez ela? Ela se preparou. Ela tinha um instrumento lá de dentro que a orientou. Você tem um instrumento lá de dentro do rei. É o Espírito Santo. Esse é o segredo. Aí então você vai. Você entra na presença do rei. Você tem uma filiação. Você tem uma coisa que faz você conhecer a voz do pastor. A ovelha conhece a voz do pastor. Os dois pastores que estavam demandando por causa de uma ovelha foram ao juiz. O juiz falou: é fácil. Você fica lá fora e chama essa ovelha pelo nome. Ele foi lá e chamou. Ela nem deu confiança. Aí o juiz disse: agora você vai. Quando ele chamou a primeira vez, a ovelha saiu correndo, dando tudo que tinha, e foi para onde ele estava. O juiz falou: você é um atrapalhão, você é um falso, um safado. Você vai para a cadeia. Você é um ladrão de ovelha. Você viu como ela conheceu a voz do pastor? Trovão é voz. Trovão é voz do pastor no seu coração. É a voz de Jesus Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu. Ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu. Ouve a voz do bom pastor. Segue. Deus pode falar e você não morrer, o câncer sair, as ferragens do automóvel abrirem, o automóvel ser recuperado e você sair com vida. Deus pode falar a palavra. Se o meu reino fosse deste mundo, então eu falaria e viriam miríades de anjos agora. Seria um grande trovão. Agora virá uma voz que vai tirar até a colher de potássio, até o potássio que está na sepultura, trazendo corpos celestiais. Há uma voz para cada instante. Deus te abençoe com este segredo. Escute, não conte para ninguém. Fique somente com você. Deus em você. Esperança da glória. Amém. Ouve, amigo, que triste vagueias, sem ter de Jesus salvação. Uma voz meiga e doce te chama, porque fechas o teu coração. A voz te chama suavemente, abre agora a porta do teu coração. A voz te chama com insistência, pois em teu coração quer habitar. O perdão Jesus Cristo oferece. Oh, quão grande foi seu amor, sobre a cruz o seu sangue vertendo, tornou-se o teu Salvador. A
a voz te chama suavemente. Abre agora a porta do teu coração. A voz te chama com insistência, pois em teu coração quer habitar. Esta voz que tão meiga te chama, em breve há de silenciar, e então será tarde, ó amigo, sozinho tu has de ficar. Jesus convida suavemente, queres tu a Ele hoje aceitar? De manso bate a tua porta, pois em teu coração quer habitar. Cristo está batendo a porta do teu triste coração. Ele quer fazer morada dentro do teu coração. Porque não atendes e deixa ele entrar. Ele está batendo a porta. Abre a porta agora e deixa ele entrar. Está batendo a porta. Cristo está batendo a porta. É melhor o aceitares. Ele é muito paciente, mas tu podes perecer. Enquanto há tempo, é melhor tu aceitares. Ele ainda bate a porta. Se tu rejeitares, quando chegares ao céu, Ele não vai te abrir a porta. Possible, only believe.
a partir de agora. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? Gotas de sangue. Jesus saindo do Getsemane foi para o monte orar, e também seus discípulos lhe seguirão. Quando chegaram naquele lugar, Jesus disse: orai, para que nunca entrei em tentação. Foi assim que Deus Pai do céu ouviu seu clamor e seu Espírito sobre o Filho manifestou. Foi então, neste momento, que nós ali lembrou, gotas de sangue por nossas culpas ele suou. E apareceu do céu um anjo que confortava por de agonia. Intensamente ele orava mais, e o seu suor tornou-se gotas de sangue de um meigo rosto. Sangue corria até o chão. E afastou-se de seus discípulos certa distância. Ele de joelhos
ao Pai, dizendo assim: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu o seu clamor e seu Espírito sobre o Filho manifestou. Foi então, neste momento, que nós ali temblou gotas de sangue por nossas culpas ele suou. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Às vezes Deus fala aos seus e lhes diz: cala-te, não digas nada. Melhor que riquezas e posições. Ouvintes, vamos ponderar um pouquinho sobre o grande segredo do silêncio. Silêncio é estado de quem se cala, é de quem para de falar. Privação de falar, mesmo a verdade. O silêncio também quer dizer sossego, calma, é ambiente silencioso, calmo. Silêncio. E é justamente no silêncio que vem o discernimento, é que se pode ouvir a voz de Deus, às vezes. Quando Elias viu muito barulho, fogo, vento, Deus não estava ali. Estava na brisa, no silêncio. A vara de Arão se reverdeceu no silêncio. E assim por diante. Agora, às vezes, Deus fala aos seus e lhes diz: cala-te, não digas nada. O profeta diz isto na mensagem de Deus em simplicidade. E o que acontece é que nós muitas vezes falamos a verdade pensando que aquilo nos coloca em uma boa posição. Às vezes quem está errado fica em melhor posição do que quem está certo. Porque o que está errado tem que calar, baixar a cabeça. E assim procede melhor do que o que está certo. A razão, às vezes, coloca a pessoa numa pior situação de quem não a tem. Então é necessário que nós aprendamos a calar e falar somente na hora certa. Agora há um detalhe: Deus fala aos seus, diz o profeta, aos seus filhos, aos eleitos. Cala-te, não digas nada. Por que ele não pode mostrar muita coisa para a igreja? Porque a igreja quer falar. Por que o marido não pode contar muita coisa para a mulher? Porque ela quer falar, ela instiga, quer saber, como se ela fosse dar conta daquilo. E ele pega e fala, e depois fica com os seus olhos furados. Você vê que muitas vezes nós sabemos o que está sucedendo.
O profeta diz: eu tenho tido elementos nos cultos que têm dito: se você é servo de Cristo e sabe que isto está sucedendo, então ele diz: bem, eu sei que isto está sucedendo. Porém, que podemos fazer quando ele diz: cala-te, não digas nada? Ele diz para você que quando você vê um problema e você não pode resolvê-lo, você deve calar-se, porque senão você vai ficar culpado daquilo que você está falando. Você não pode resolver. Você vai ficar culpado de roubo. Você vai ficar culpado do crime. Você vai ficar culpado do adultério. Você vai ficar culpado da mentira. Você vai ser julgado por aquilo que você fala sem poder resolver. Você fica culpado do problema da nação. Por último, o certo é este: você fica culpado pelo problema do irmão. Você se torna participante do seu pecado quando você fala, sendo que você não pode resolver a situação. Você fica culpado do pecado de seu marido. Você fica culpado do pecado de sua mulher, se você não pode resolver e fica só falando a verdade, jogando a igreja contra a parede, o povo, o irmão, o colega e assim por diante. A Bíblia diz que Jesus caminhou como ovelha muda. Veja, como ovelha. O diabo ruge como leão. Ele não é leão, como leão. Como ovelha. Porque na verdade ele é Deus, ele é Espírito. Isso são tipos. Mas se os tipos cumprem em Jesus Cristo, eles cumprem também em nós. Ora, se a ovelha caminha muda para o matadouro, morrendo, muda, então, se somos ovelhas, também isso vai acontecer conosco. Pois os tipos se cumprem em nós também. Acontecem coisas semelhantes, como aconteceu com Davi, como aconteceu com Moisés. Nós não somos Davi, como não somos leão, não somos ovelha. Mas acontecem coisas semelhantes, como aconteceu com Davi, com Moisés, com Paulo, com a Maria Madalena, com a Samaritana. E aí de nós se não acontecer coisa semelhante que aconteceu com Maria. Jesus nascer dentro de nós. Crescer, tomar forma dentro de nós. Como também Jezabel, tipo de Jezabel, uma mulher de olhos pintados, unhas pintadas, cabelos cortados, ela tem o tipo dela na Bíblia. Jezabel foi a única mulher que fez isso. Foi comida pelos cães. Herodias, uma igreja casada com o Estado, pedindo a cabeça do profeta, odiando a mensagem do profeta. Então esses tipos não falham. Por exemplo, prega-se a conduta dos apóstolos, que eles eram homens de poucas palavras. Subiam no púlpito, falavam e o que eles falavam acontecia. Era o trovão que eles davam. No entanto, vive falando com todo mundo, com membros, com qualquer um, com diáconos, com pastores. Depois sobe no púlpito e diz: os apóstolos eram homens de poucas palavras. Somos uns hipócritas. Uns hipócritas. Simplesmente isso, fazendo da mensagem um vestido comprido. Somente isso e mais nada. Se houve fariseu no tempo passado com a verdade, há fariseu no tempo presente com a verdade. Falso é aquele que imita a verdade. Uma nota falsa imitando a outra falsa, o que adianta? Uma nota falsa tem que estar imitando a verdadeira. Mas é assim, os apóstolos não conduziam os membros, os crentes, através do dom de amor, de carinho, de pessoal, para atraindo as pessoas após si, como disse São Paulo. Por que muita gente fica apaixonado, rebanho apaixonado por homem? O irmão Branham diz: Deus deixa esse homem errar para você tirar a fé dele e pôr em Jesus Cristo. Pronto, e aí? Mas como você está com a sua fé edificada no seu carinho, no seu amor, na sua atenção pessoal, como docinho com você,
Então ele vai rodar também a hora que você errar, porque você vai errar. E é um trovão que vai acontecer na sua vida. Mas vem aí o segredo do silêncio. Segredo, às vezes, não é uma traição. Se entende isso muito errado. Se você fala, o diabo pega aquilo e o que ele faz com aquilo? Você está sendo um instrumento do diabo. Você está trovejando para o diabo. E o profeta diz que o diabo traz tempestades também, traz trovões. Certo? O silêncio do sétimo selo. Por quê? Veja o silêncio de Jesus perante o Sinédrio, Pilatos e seus acusadores. Se Jesus abrisse a boca ali, eles morreriam, não matariam, porém morreriam. Isso seria um trovão se ele abrisse a boca. Miríades de anjos apareceriam. Veja que quando ele abriu a boca, houve um batismo. E Jesus disse-lhes, São Marcos 14:62, eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Quando ele quebrou o silêncio, então o que fez o sumo sacerdote? Recebeu um batismo, rasgou seus vestidos, para que necessitamos mais de testemunhas, então aí a coisa se cumpriu todinha. Eles receberam um batismo com aquele trovão, para matar a Jesus. O que querem com o trovão? Matar a mensagem. O que querem com o casamento de divórcio? Matar as pessoas. O que querem? Agora, às vezes, Deus fala aos seus. Fala aos seus e lhes diz, cala-te, não digas nada. E o profeta diz, eu bem sei o que está sucedendo. Ele conhecia a vida das pessoas por dentro e por fora. E não vivia de esquina em esquina, de telefonema em telefonema e coisas assim. Por isso que quando ela abria a boca era um trovão na casa da viúva Muser, na tempestade da neve, lá nos esquilos e coisas assim. E quando Jesus abriu a boca ali, foi uma descarga de eletricidade da atmosfera religiosa que estava operando no meio deles. Então eles foram batizados, veja, com aquele trovão. A chuva caiu neles para crucificá-lo. Esse foi o grande estrondo da hora, que quebrou o silêncio. Quando alguém disse para o irmão Branham, ao fazer uma grande declaração, que foi um trovão, abraçou o seu pescoço ali e disse, isso soa como o capítulo 23 de Apocalipse? Ora, o que veio? Porque escolheste um caminho estreito. Aquilo estava dentro de um trovão que talvez muitos do auditório foram batizados naquela hora, com aquela declaração do profeta. Mudaram de posição. Foram a última reunião dele, não foram mais no púlpito dele. Sumiram dele. Cortaram a última corda que segurava. Cortaram o barbante. Isto é o que falta para um lar ser destruído, às vezes, um barbante apenas. Tem lares que estão presos num barbante. Tem amigos, tem irmãos que estão entrelaçados por um barbante. Isto é o que detém apenas, é um barbante. É um fio de linha, de carretel. O que te detém em casa? O que te detém com essa mulher? O que te detém com esse homem? O que te detém na igreja? O que te detém na palavra? É um fio de linha? É um carretelzinho? Que falta apenas. É um estrondo, né? Um pequeno trovãozinho, então tudo acontecerá. É uma pequena palavra de ferimento, de coisa, então tudo vai acontecer. O que falta para você matar aquele homem, assassiná-lo? O que está faltando para você concluir aquele adultério? Está faltando apenas mais um encontro, um pequeno relâmpago para cair aquela chuva? O maior segredo é, na verdade, ter amigo. Jesus é amigo inseparável. Agora vocês vão notar uma coisa, guardem isso. José, marido de Maria, o velho José, sabia de quem era o filho. Ele não descobriu. Foi-lhe revelado pelo anjo do Senhor, por Deus.
Então não adiantava ele abrir sua boca e tentar explicar. Não adiantava Maria abrir sua boca e explicar. Ela sabia de quem era o filho. Isso era verdade. Não adianta você abrir a boca. Tem a história da mulher do presunto, que recebia o marido de madrugada com sanduíche, presunto, bem feito. Ela não abria a sua boca, ela era ovelha. Ela era ovelha na hora do marido sair e na hora do marido chegar. Ela era ovelha e provou isso depois. Quando ela abriu sua boca lá na cozinha cantando um hino com a voz bem fininha, feminina, bem humildezinha, não com voz de boate. Mas veja, foi um trovão. Carregaria Jesus sua cruz sozinho, não carregaria a minha. Ela não cantou com despique, por pirraça. Veja, isso foi trovão. Maria sabia de quem era o filho, agora adiantava ela estar explicando? Ouvintes, explicar, contenda, discussão, filosofia, vãs filosofias, genealogias, discussão política, discussão religiosa, comentários de vidas, tudo isso é trovão do diabo, é chuva de Satanás. Seja em quem for, seja em qual igreja for, seja em qual grupo for, tudo é o diabo batizando as pessoas com esse espírito. O trovão, o segredo do trovão, te leva a ser ovelha, caminhar muda para o matadouro. Esse tipo não pode falhar. Não pode falhar. Agora, para isso, ele te dá a sua amizade. Ele te dá a sua natureza. A amizade é natureza. A amizade da ovelha é a natureza que ela tem. Então, ela tem uma amiga para ir com ela para o matador. É a sua natureza. Eu tenho um amigo, por muitos amado, porém rejeitado, por muitos também. Nas horas incertas é meu conselheiro, leal companheiro, que afeto me tem. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Às vezes você diz, o que me implica é esse silêncio, deixa a gente num suspense. Os sacerdotes também estavam num suspense. Deixa que virá o batismo. Deixa que o estrondo sairá. A bomba explodirá. E você então será batizado com o batismo do escândalo, do escandalizado, do tropeço e assim por diante. Fale de tua enfermidade. Proclame-a. Faça os outros ter misericórdia de você. Fica aí com auto-misericórdia. E você verá, você só vai ficar doente cada vez mais. Isso é trovão que está saindo da tua boca. Tudo que sai da nossa boca hoje é trovão. Agora que saia da tua boca palavras que produzem edificação, da minha, da nossa, das nossas bocas. E assim nós teremos o poder da palavra falada. Deus te abençoe. Eu falo a palavra agora a seu favor, em nome de Jesus Cristo. Amém.
comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala, conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo quando sozinho me encontro. Deus fala comigo nos lindos hinos que eu canto. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Deus fala, Deus fala, conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo no santuário da igreja. Deus fala, Deus fala, conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo. Hoje é cheia de alegria que não sei esclarecer. A alegria que o mundo oferece, de repente ela perece sem a gente perceber. O grande gozo que Jesus trouxe a este mundo é realmente profundo, que ninguém pode explicar. É um mistério tal qual nosso grande Deus, que está nos altos dos céus, tudo a contemplar. Minha alegria hoje há de completar, quando no céu me encontrar ao lado do Criador. Também verei bem de perto o bom Jesus, envolvido em plena luz e em intenso esplendor. Quero passear na Nova Jerusalém, a cidade onde ninguém sofrerá tribulação. Em suas ruas só pisaram os remidos, que por Cristo têm vencido esse
céu.